outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Quero só apenas ir rápido para as palavras, trazer algo revelador dentro dessa palavra, continuando aqui sobre a história desse homem de Deus, o apóstolo Pedro, quando ele aqui, irmãos, estava aconselhando as pessoas que já se limparam, pela palavra, que já se encontram na casa de Deus e que está passando por um processo de santificação. Vejamos que até antes dele dar essa palavra, primeiro ele exorta a igreja, ele dá uma advertência à igreja, ali na primeira carta dele, em 1 de Pedro 5, e o verso de número 7 e 8, quando Pedro diz assim: lançai todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de vós, sejais sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao derredor, rugindo e bramando como um leão, e buscando alguém que possa tragar. Temos um versículo que eu tenho gravado na memória. Essa é do apóstolo Pedro. Quando Pedro ele nos dá advertência e nos ensina a nós vigiarmos, a nós obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se você for observar aqui também, em 1 de Pedro, gostaria de pedir ao pastor para ler por mim também, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo número 17. Vamos caminhar um pouquinho aqui pela Bíblia, minha irmã? Porque eu aprendi que a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa alma. 1 de Pedro 4, versículo de número 17 e 18. Voltava aí, irmãos. Quando se encontraram? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. Amém, pastor. Já vou pedir para o senhor ler mais um texto no outro canto, já concluindo a minha fala e a minha oportunidade. Amém? Estou falando mansinho hoje, calma, para que os irmãos venham entender. Porque tem momentos que às vezes a gente tem que pregar dando ênfase na mensagem, mas tem momentos que Deus ele quer às vezes tratar conosco, calmo, com sabedoria, com mansidão, com amor. Não é isso? Amém? Então Pedro, irmãos, ele estava aqui nos exortando, ensinando e alertando pelos dias piores que virão de vir. Se você for ver ali no livro de Sofonia, capítulo 1, versículo 18, está lá escrito lá também, que nem o ouro e nem a prata vai livrar qualquer um de nós, se estivermos em pecado, livrará da condenação eterna. Olha como é forte essa palavra. Vou voltar de novo para os irmãos entenderem. Sofonia, capítulo 1, versículo 18. Diz que um pouquinho mais para trás, você leu o versículo 16 e 17, está lá escrito que diz que se as casas que foram feitas, muitos que fizerem as casas não morarão nelas. Pedirão até a morte e não conseguirão morrer. Para você ver como vai ser triste, como vai ser forte nesse dia. Pessoas querem morrer, e não morrem. E vai vir o dia do juízo. O dia do Senhor do juízo está vindo aí. Lá no livro do profeta Malaquias, capítulo número 3,
versículo de número 18, diz lá: e verá outra vez os que servem e os que não servem a Deus. Então, nós vamos ver outra vez como é que nós podemos ver verdadeiramente os que servem e os que não servem a Deus. É pelas suas atitudes, é pelos seus frutos, né? Pelos frutos conhecereis a árvore, né? A árvore era conhecida pelos frutos. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, versículo 20, está escrito lá esta palavra. Amém, irmãos? Então Pedro, ele foi aqui prudente, né? Estava aqui se apresentando um Pedro convertido, né? Era um Pedro que tinha amor pelas almas, amor pela igreja, né? Se você for estudar as cartas de Corinto, as duas cartas, a primeira carta de Corinto é uma carta só de bater, né? Mas aí o apóstolo Paulo, ele vem com a segunda carta já falando sobre amor, sobre comunhão, sobre perdão, né? Você vê como muda, né, a história. Tem momentos que Deus ele trata com a vara de ferro, castiga mesmo, porque Deus ele castiga aquele que ele ama, né? As cartas aos Hebreus, se eu não me engano, tem uma passagem falando acerca disso, né? Que Deus ele castiga aquele que ele ama. Então, se você está sendo castigado, eu quero dar uma notícia boa para vocês. Você está sendo castigado por Deus, não é pelo diabo não. Amém? Deus ele castiga aquele que ele ama. Eu estou sendo castigado porque Deus tem algo melhor. Ele primeiro, para entregar algo maior na nossa vida, ele molda o caráter e a personalidade da gente. Primeiro ele manda nós, trata nós lá no deserto, né? Para poder ficar no prumo, para ficar mesmo dentro da vontade de Deus. Quando a gente passa a ficar dentro do centro da vontade de Deus, as portas começam a se abrir, um milagre começa a acontecer. Temos que crer nisso, porque a fé, ela move montanhas. Amém, irmãos? Então, assim, Pedro, ele teve esse certo cuidado com a igreja, né? Doutrinando de uma maneira correta, de uma maneira eficaz, de uma maneira, né, certa, porque Pedro, ele tinha no seu coração a essência do Espírito Santo do Senhor Jesus na vida dele. Pedro, ele já estava aqui, se parecendo com Jesus. Ele estava aqui corrigindo, né, com um cajado, que é a palavra, mas com amor, junto com o amor. Se você for observar, ali, quando Jesus ele veio para cumprir a lei, né, porque a lei era tão pesada, que era dente por dente, olho por olho, que ele chegou um momento, irmãos, de Jesus ele ter vindo para colocar o amor na lei. Então, quando a lei ela é pesada, não tinha como cumprir. Então aí o Eterno, o Criador, né, foi e mandou o seu Filho para cumprir a lei, por mim e por você, porque eu e você não podemos jamais, poderíamos cumprir a lei, porque a lei era muito pesada. Amém? Então Jesus veio e colocou o amor na lei. Amém? E se você estudar bem direitinho a história da graça, né, com a lei, ela é mais pesada do que a lei. Porque a graça dá liberdade, livre-arbítrio, né? A liberdade de nós fazer o que a gente quiser. E nós vamos ser pesados na balança. Diga para o seu irmão, a sua irmã, a sua esquerda e a sua direita, diga assim: nós todos vamos ser pesados na balança de Jeová. Diga, somos todos pesados, nós vamos ser pesados na balança de Jeová. A fatura do cartão vai vir, pastor. A fatura do cartão, quem tem aqui cartão de crédito aqui? Quem tem aqui cartão de crédito? Quem tem aqui um cartão de crédito? Você sabe, o cartão aqui, se você usar o cartão, se tiver fatura lá, se tiver dinheiro, né? Você vai usando, quando vai chegar um momento que você for passar lá na máquina, não tem mais nenhum centavo, está zero. Mesmo assim, vai ser na nossa vida espiritual, diante de Deus, cada um de nós, todos nós, como diz em Oséias capítulo 4, versículo 9, até o sacerdote vai estar diante de Deus, prestando conta das suas ações. E todos serão julgados para a vida eterna ou para a condenação eterna. Amém? Condenação eterna significa inferno, irmãos. Amém? Vida eterna significa céu. Amém? Aonde é morada de Deus. Amém, irmãos? Então, assim, aqui no livro para fechar aqui, né? Fechando com chave de ouro, dando mão para o inimigo não desatar. Quero aqui chamar mais uma vez, né, o nosso pastor para ler aqui no livro de Eclesiastes, capítulo... Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este
é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Amém? Tudo que for coberto, né, longe do alcance das pessoas, do pastor, né, da liderança da igreja, do patrão, do esposo, da esposa, dos filhos, da sociedade, tudo que é encoberto vai ser descoberto, né? E vai trazer a juízo. Deus, ele vai, né, mostrar. Imagine Deus fazendo um telão, colocando aqui, ó, um telão aqui, ó, e mostrando os nossos pecados, expondo, né, os nossos pecados. Imagine, pastor, que coisa terrível. Vai ser terrível. Vai chegar nesse dia que todos nós vamos prestar conta das nossas atitudes, né, das nossas ações, que seja na sociedade, que seja na igreja, que seja em casa, na família, né, ou no trabalho, em qualquer setor, em qualquer área, aonde eu e você tiver, o que nós estiver praticando, será exposto nesse grande dia, como está escrito aqui na palavra que foi lida aqui. Amém? Por isso que ainda há tempo de eu e você se consertar, né? Ainda há tempo de nós colocar a nossa vida no altar, parar de ser crente, de ficar brincando de crente, né? Brincando de igreja, brincando de evangelho. Às vezes eu falo, quando estou dentro do contexto que eu falo um assunto desse, tem pessoas que se levantam contra mim e começam a dizer: você não tem autoridade de disciplinar, que tem que disciplinar na igreja é o pastor. Eu não estou disciplinando, eu estou falando aquilo que eu já sou disciplinado. Se eu estou vivendo num contexto, eu tenho autoridade de falar dentro daquilo que eu estou vivendo. Eu não estou sendo hipócrita, eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Amém, irmãos? Por isso que não é fácil, né, a gente buscar uma perfeição, porque tem uns que faz com que a gente peque, né? Ai, aquele irmão quer ser demais, santo, mais que todo mundo, né? Já ouviu alguém falando isso, né, irmã Larissa, né? Alguém quer ser melhor do que eu, aquele é mais santo, isso é inveja, né? Alguém está querendo ser, é um santarrão, né? Aí começa a agredir, começa a jogar pedra. Quer dizer que a gente não pode não buscar a santificação, não? A gente não pode se preparar não para a vida de Jesus? Como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo. Aí eu encerro aqui agora com uma visão que eu tive quando eu não era crente, que eu morava em Natal, e numa caixa com areia tinha vários caranguejos. Preste bem atenção no que eu vou falar, para você ver. Naquela época eu não conhecia a palavra, eu não frequentava a igreja, eu bebia muito, fumava muito, né? Gostava muito de jogo, jogava muito, passava a noite em casa de jogo, jogando baralho, amanhecia o dia, tinha dia que eu ia com os bolsos cheios de dinheiro, mas tinha dia que eu saía devendo o dono da banca. Porque o diabo ele dá e tira. Diga aí para o seu irmão aí, o diabo dá e tira. Mas o que Deus dá, não tira não. O que Deus dá, ele dá mais. Ele não tira. E quando a gente escapa pelos dedos, é porque foi nós que jogamos a bênção. Por falta de sabedoria, nós não sabemos administrar e aí findamos perdendo a bênção por falta de sabedoria, né? Aí o caranguejo, pastor, olha, veja como é interessante, meu irmão. Estava um querendo fugir, sair no meio dos outros e ir embora. Aí um outro foi lá, pegou na pata e puxou para dentro. Você está entendendo aí? Hoje é desse jeito, tem gente que nem cresce e nem deixa ninguém crescer. Quando cresce um pouquinho é para baixo, igual o rabo de cavalo. Não cresce para cima. Não quer crescer e nem deixa os outros crescer. Nem vai e nem deixa ninguém ir. Nem faz e nem deixa ninguém fazer. Mas Deus, ele ainda é dono da obra. Ele é dono de mim e de você. Ele vai fazer acontecer. O milagre vai acontecer. As portas vão se abrir. Se prepare para o culto de ação de graça, meu irmão, minha irmã. Porque Deus, ele vai lhe dar a sua vitória. Permaneça firme na casa de Deus. Permaneça obedecendo a palavra de Deus. E não se preocupe com as pessoas acham o que você é, o que você faz, o que você tem, ou deixou de fazer, porque nenhum tem as mãos furadas, nenhum morreu por mim e nem por você. Então, olhe só apenas para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele. Há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Hebreus 12 fala acerca disso, né? Mas as pessoas que olham, irmãos, e veem nossos defeitos, são os que estão dentro da própria casa do Senhor.
cumprindo o que Jesus falou, que Miqueias escreveu, o que Jesus falou, Miqueias 7, versículo 6, a parte B, que os povos inimigos são de dentro da sua própria casa. É Bíblia, é a palavra de Deus. Então, se levanta, é porque alguém está vendo o brilho do Espírito Santo na sua vida. Se alguém lhe persegue, é porque Deus está vendo, né? Essas pessoas estão vendo que Deus está contigo. Então, não retroceda, fica firme, fica continuando fazendo, né, o que você tem que fazer, que é se santificar, porque é melhor nós obedecer do que sacrificar. Esse é o Deus que eu conheço, não preciso da tua pecado, faz o fim virar no mês, não ouve conselhos, não quer favor, não vou carregar os apegados, decide paz, os conflitos de anos e agora, a eternidade é o começo da história. Amor e tempo, e chora e grite, e não acredite que esse Deus existe, luta por você. Gasto de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda pequeno, faz o fim virar no meio. Não ouve conselhos, não pede favor. Luta por você.